Mateus capítulo 25, verso 1, diz, a partir do verso 1, então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias, eram insensatas, eram imprudentes, e 5 eram prudentes, cuidadosas, zelosas. As imprudentes, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Repete comigo, diga assim, não levaram azeite. No entanto, as prudentes, as cuidadosas, as zelosas, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias, as imprudentes, as descuidadas, disseram às prudentes: nos dá do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, ide antes aos que o vendem e comprai. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. Saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas, as que estavam sendo prudentes e cuidadosas, entraram com ele para a festa. Entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Repete comigo, diga assim, fechou as portas. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, imprudentes, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Queremos entregar nas tuas mãos esse texto. Que o Senhor revele a nós, fale a nós, ministre a nós. Ó Deus, traga sobre nós, traga sobre a igreja nesta noite, traga sobre aqueles que estão assistindo pela internet, uma revelação nova desta palavra, no poder do nome de Jesus. Amém e amém. No capítulo 24 do livro de Mateus, Jesus começa a falar sobre o final dos tempos. Jesus começa a falar por meio do Sermão do Monte, as coisas que irão acontecer aqui na terra como sinais dos finais dos tempos. Jesus fala de guerra, Jesus fala de rumores de guerra, Jesus fala de um levantar muito grande da imoralidade, Jesus fala do levantar do pai contra o filho, Jesus fala que vai haver muitos terremotos, vai haver muitas calamidades, vai haver muitas destruição na terra. Ele trabalha com a ideia de que o comportamento das pessoas será um comportamento deturpado, um comportamento muito agressivo, um comportamento completamente longe da vontade e do desejo de Deus. Jesus fala muito claramente do aumento da maldade entre as pessoas. Ele deixa muito claro como que vai haver um nível quase zero de paciência das pessoas umas com as outras. E Jesus traça todo um quadro desolador, um quadro destruidor, e para piorar, Jesus fala ainda da consolidação da figura do anticristo. Jesus deixa muito claro que vai haver uma perseguição implacável na terra como nunca houve. A perseguição que Hitler fez aos judeus será nada comparada com esta grande perseguição que virá sobre aqueles que declaram a fé, aqueles que acreditam em Deus, aqueles que acreditam em Jesus. Além disso, Jesus deixa muito claro também que a desolação dos homens vai aumentar muito. A falta de amor vai ser uma característica das pessoas. Você acha que nós já estamos perto dessa época? Você acha, pelas notícias que você ouve, pelos vizinhos que você está vendo, pelos colegas de trabalho que você está tendo,
Pelas notícias que você ouve nos jornais, você acha que há uma pontinha já destas coisas, sim ou não? Sim. Muitas dessas coisas já estão se cumprindo. Jesus, no capítulo 24, ele dá um quadro devastador. Mas, mesmo nesse capítulo 24, já no finalzinho desse capítulo 24, e mais precisamente no capítulo 25, Jesus mostra um outro lado da história. Se no antes ele mostra um quadro de desolação, de tristeza, Jesus agora fala para os seus ouvintes um outro lado da história. Ele começa a falar de uma grande esperança. Ele começa a falar de uma grande solução. Ele começa a falar de algo extraordinário. Ele começa a falar de algo que a mente humana não consegue imaginar. Ele começa a falar de algo que somente quem tem fé acredita no que ele fala a partir do final do 24 e no capítulo 25. Ele diz que ele vai retornar à terra e todas as nações e povos o verão a olho nu. Todos verão ao mesmo tempo. No finalzinho do capítulo 24, ele diz assim: como um raio, como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a volta do homem. E ele começa a mostrar um outro quadro. E ele começa a mostrar uma história completamente diferente. E esta parábola das 10 virgens é um resumo, é uma luz, é apenas um indicador, é apenas uma porção do que Jesus está falando para aqueles que têm ouvido e querem ouvir a volta dele. Ele vai voltar para pegar a igreja. Ele vai voltar para levar aqueles que creem no seu nome. Ele vai voltar para pegar aqueles que acreditam que ele andou nessa terra para levar o pecado da humanidade. Ele vai voltar para pegar aqueles, para levar aqueles que creram, que estão pagando um preço nessa terra, porque têm a certeza de que o lugar dele não é aqui no planeta Terra, mas é em outro planeta. Jesus começa a mostrar uma outra história. Mas toda história, para ser cumprida, ela tem os seus princípios, ela tem os seus regulamentos, ela tem todo o seu caminhar que precisa ser cumprido. E nessa noite, querido, eu quero trabalhar comigo, com você, sobre essa parábola de forma muito rápida, um ensino muito rápido em cima dessa parábola, onde Jesus nos alerta como nós devemos aguardar a sua volta. Se você percebeu no texto, são 10 virgens. Eu quero aqui fazer um alerta para você que vai ministrar na célula. Não entre na discussão, não queremos entrar nessa discussão. Quem eram as 10 virgens? Era a igreja de Cristo. É o povo judeu. As 10 virgens eram pessoas escolhidas. Não vamos entrar nessa discussão. As 10 virgens são pessoas que acreditam no reino de Deus. São pessoas que creem no reino de Deus. É assim que você vai trabalhar e é assim que nós vamos trabalhar aqui. Porque quem está aqui nesta noite que acredita no reino de Deus, dê um glória a Deus. Até você que é visitante, que talvez não entenda bem essa coisa de reino de Deus, eu sei que você acredita no reino de Deus. Na vontade de Deus sendo feita nessa terra. No desejo de Deus sendo concretizado nessa terra. A primeira coisa que eu quero trazer para nós aqui, nesta parábola, querido, nessa parábola das 10 virgens, é que eu e você, nós não podemos de forma nenhuma dormir por causa da demora da volta de Jesus. Você não pode dormir, eu não posso dormir. As 10 virgens, elas se arrumaram, amém ou não? Elas se arrumaram, elas de certa forma, elas até fizeram um pequeno preparo, as 10 virgens. Elas pegaram as suas lâmpadas, elas pegaram as suas vestimentas e dormiram. Elas estavam completamente entregues à demora. Eu e você, eu entendo que eu e você estamos sujeitos a isso. Eu entendo que eu e você estamos sujeitos a dar uma cochilada. Ninguém aqui está isento disso. Nenhum de nós que estamos presentes, não estamos isentos de darmos uma cochilada. Mas nós precisamos acordar com urgência. O sono da indiferença espiritual não pode fazer parte da sua vida. O sono da indiferença espiritual não pode te alcançar. Eu e você não podemos dormir quanto ao que temos aprendido na palavra de Deus. Mas é preciso manter vigilância. É preciso manter acordado quanto ao que temos ouvido, quanto ao que temos visto e quanto ao que temos falado.
O meu coração e o seu coração não pode aceitar as inverdades que estão sendo e serão cada vez mais ministradas para nós. Eu e você não podemos engolir essas coisas que estão sendo colocadas em todos os meios de comunicação. Um evangelho disfarçado, um evangelho maquiado, um evangelho sem valor, um evangelho mascarado para nós. Essa semana eu estava ouvindo a CBN e eu ouvi uma reportagem com o líder de uma igreja chamada Igreja Cristã Contemporânea. Igreja Cristã Contemporânea. Eles se chamam Igreja da Inclusão. Igreja dos Excluídos. É a moda, como eu falei antes. Uma igreja onde os seus pastores dizem que a homossexualidade é uma natureza humana e não uma opção. Então é uma igreja que ela está abrindo em todo o Brasil, está abrindo agora em São Paulo o maior templo da América Latina, o maior templo da América Latina, da igreja deles, está sendo inaugurado em São Paulo. Uma igreja onde eles dizem que a homossexualidade é uma natureza humana. E por aí vai. E o slogan deles é a igreja dos excluídos. Esta é a igreja. Esta é as pregações, essas serão as pregações que nós estaremos ouvindo daqui para frente. Daqui a pouco vai ter um canal de televisão, daqui a pouco vai ter um programa na televisão, daqui a pouco vai pagar um horário em uma televisão e eles vão conseguir maior abertura do que o evangelho verdadeiro. Amém ou não? Vai ter. Nós não podemos cochilar, nós não podemos dormir. Nós não podemos ficar sem estar vigilantes. Nós precisamos estar com os olhos abertos. O dormir aqui nesse texto pode ser visto, querido, como a perda da própria esperança. O dormir nesse texto pode ser entendido até como quando se perde totalmente a esperança da fé. Você não pode cair nessa. Você não pode fechar seus olhos nisso. Você não pode estar fechando seus olhos para dormir nessas coisas. Você e eu não podemos cair nesses enganos. Você e eu, a sua casa, a minha casa. Não podemos fechar os olhos e achar que isto é normal, que isto é natural. Não, isto não é normal. Isto não é natural, isto não é o evangelho, isto não é a pregação de Cristo, isto não é o sacrifício da cruz, isto não é. O sacrifício da cruz diz que nós temos que esmurrar a carne até o final dos tempos. Até o final dos tempos. Não podemos nos entregar aos desejos da nossa carne. É isso que a imprensa, é isso que muitos estarão pregando nesses finais de tempo. E eu e você, a sua casa, a minha casa, tem que ficar vigilante. Não é possível, escute isso, não é possível você se preparar de última hora. Ninguém pode se preparar de última hora para um casamento. Ninguém se prepara no último momento para vir no altar com o noivo. Ninguém deixa para se arrumar no último minuto para vir ao altar. Ninguém pode deixar-se de se vestir para um casamento apenas minutos antes, apenas segundos antes de se encontrar com o noivo. As coisas têm que estar preparadas antes. Tudo tem que estar corretamente preparado. Tudo tem que estar no seu devido lugar. Não há tempo, não cai nessa. Não entre nessa. Você que está aqui nos visitando, já deve ter ouvido alguém dizer para você, quem sabe você pensa assim, no último momento, eu vou para Deus. Pode ser que não haja tempo para você. Pode ser que não haja tempo. Na última hora, quando o noivo chegar, não vai haver tempo para você encher suas vasilhas. 5 virgens acordaram tarde demais. 5 virgens acordaram quando não havia mais tempo. Não espere para acordar tarde demais. Você está aqui hoje, você veio aqui hoje, porque o noivo está nesse lugar te esperando. O noivo estava te aguardando. O noivo já estava no altar esperando você entrar por estas portas. Então você não pode esperar para frente. Você não pode esperar para encher suas vasilhas em outro momento. Alguns de nós, querido, alguns de nós aqui teremos uma longa caminhada até o noivo. Outros terão uma caminhada mais curta. Talvez, como nós falamos aqui, perdemos uma irmã essa semana. Teve uma caminhada
com o noivo muito curta, poucos anos na fé. E Deus a recolheu, e ela já foi participar das bodas do Cordeiro. Ela já está no céu com Jesus. A caminhada dela foi curta. E alguns aqui poderão ter uma caminhada mais curta, outros mais longa. Mas independente se sua caminhada vai ser curta, se sua caminhada vai ser longa, você e eu temos que estar preparados. Você e eu não podemos dormir. Você e eu, se nós estamos andando, dando umas cochiladas, é hora de ouvir a voz, eis o noivo, e acordar. Não durma. Não durma, que pode ser tarde demais. A segunda coisa que eu quero tirar desse texto para mim e para você, querido, é que se o noivo não voltou, é porque com certeza, ele está preparando algo muito melhor para mim e para você. Se o noivo não voltou, ele está preparando algo muito melhor. Nesse contexto do casamento, como é que funcionava o contexto dessa época de um casamento? O noivo fazia o comprometimento com a moça. Ele se comprometia em se casar com a noiva, com a moça, e ia embora. Ia preparar todas as coisas, e ia ajeitar todos os detalhes, ia preparar a festa, ia embora, preparar uma grande festa. E quando este noivo vinha, ele não dizia o dia, nem a hora que ele viria pegar a sua noiva. Ele não dizia. Normalmente naquela época demorava-se um ano mais ou menos para que o noivo retornasse, mas ele não falava o dia e ele não falava a hora. Por isso que você, quando lê aquele texto de João, capítulo 14, verso 1 e 2, Jesus diz assim: não entristeça o seu coração, porque eu irei para junto do Pai e prepararei moradas. Quem entendeu, diga amém. Amém. O noivo já foi. O noivo já preparou a morada. O noivo já preparou a festa. O noivo já preparou a casa. O noivo já tem tudo preparado. Está faltando apenas a noiva. Está faltando apenas eu e você. Por isso, entenda isso. Se ele não voltou até hoje, é porque ele está preparando o melhor. Ele está preparando algo que vai estrondar o universo. Ele está preparando algo que vai marcar de forma eterna a vida daqueles que acreditarem nele. A marcar eternamente a vida daqueles que levantarem a mão e dizerem: eu conheço e eu aceito Jesus como o Senhor, como o Salvador, como noivo da igreja de Jesus, como noivo da igreja de Deus. É isso que ele está fazendo. Se ele está demorando, ele está preparando algo muito melhor. Nós não sabemos, querido, explicar para você por que essa demora. Nós não sabemos. Mas Romanos diz que todas as coisas cooperam para o bem. Deus tem propósitos em estar demorando. Que propósito nós poderíamos dizer? Dentre eles nós poderíamos dizer que Deus tem muitas e milhares e bilhões de pessoas para serem alcançadas. Essas pessoas precisam ser alcançadas. O seu vizinho precisa ser alcançado. A pessoa que trabalha com você precisa ser alcançado. O mendigo da rua precisa ser alcançado. Aquele que está no presídio precisa ser alcançado. Aquele que está no hospital morrendo de uma doença grave, não conhece o evangelho, não sabe o que é salvação, nunca foi evangelizado de forma correta, este precisa também ser alcançado. Há muitas coisas, muitas pessoas a serem conquistadas. A demora que está tendo, nós não podemos, não pode ser uma desculpa para nós termos sono. Essa demora não pode criar em você sono, desesperança, abatimento, mas é para criar em você e em mim expectativa. É para criar em você, todo dia que você acordar renovando a sua expectativa da volta de Jesus. Você e eu, manhã após manhã, temos que trabalhar isso como era na igreja primitiva. Você já leu os textos de Paulo escrevendo aos Tessalonicenses? Ou escrevendo aos Coríntios? Paulo, ele sempre, eu gosto muito quando eu leio esse texto, porque a gente vê Paulo se incluindo ali, naqueles que encontrariam com Jesus, aqueles que iriam com Jesus, aqueles que seriam arrebatados com a igreja. Paulo se incluía, a igreja primitiva se incluía. Chegou um ponto que a igreja de Tessalônica, eles acharam que Jesus ia voltar por aqueles meses e parar de trabalhar. Você já ouviu gente pregar isso aqui? Mas por que isso? Porque havia no coração deles uma expectativa de que Jesus ia voltar a qualquer momento. Havia um desejo no coração deles, uma fé de que Jesus ia voltar.
Havia essa expectativa. Eu fiquei assim muito tocado com a vida dessa irmã que faleceu, a irmã Raquel, porque quando eu ia visitá-la, ministrar ceia para ela algumas vezes, que ela morava lá em Vitória, e eu achava muito forte a convicção que ela tinha em Cristo. Eu achava ela muito contundente naquilo que ela dizia a respeito de Cristo. Irmão, se você visse o estado dela, você falaria, meu Deus, como é que pode um negócio desse? Porque o câncer dela foi um câncer muito agressivo, de forma que externou a pele dela, ficou assim uma coisa muito terrível mesmo. Mas você ia lá e ela falava assim, pastor, eu creio que Jesus está comigo, eu creio que Ele pode me curar. Eu creio que Ele vai me curar. Era uma esperança dela, e não estava errada. Foi essa esperança que fez com que ela hoje entrasse lá no gozo do Senhor. Essa esperança que nos mantém vivo. Essa esperança tem que bater forte no seu coração. Essa esperança tem que bater forte quando você está enfrentando as suas lutas em casa. Essa esperança tem que bater forte quando você se decepciona com alguém, com algum irmão, com alguma irmã, com algum pastor, com algum líder. Essa esperança tem que bater forte quando você começa a enfrentar lutas que você olha que parece que vão te engolir. Você tem que ter essa esperança, essa expectativa dentro de você, porque isso vai te dar vigor para você viver a fé. Era assim que a igreja primitiva estava vivendo. Eles acreditavam fielmente nesse texto que Jesus fala aqui no capítulo 24, verso 27, que como um relâmpago que vai rasgar o céu, assim seria a volta do Filho do Homem. Essa demora de Jesus é também para testar a minha fé, a sua fé, a minha vigilância e a sua vigilância. Essa demora é para saber se eu e você estamos sendo prudentes. Essa demora de Deus, que Deus enviar seu Filho Jesus, de retorná-lo aqui à terra, é para saber se eu e você estamos sendo prudentes, se eu e você estamos realmente levando não só a lâmpada, mas levando azeite. O azeite na Bíblia, você sabe disso, representa a presença do Espírito Santo. E nós que andamos com Deus, você que anda com Deus, não dá para você andar sem azeite. Não dá para você andar com o seu tanque zerado. Não dá. Se você hoje está na reserva, meu irmão, hoje você tem que vir aqui. Você precisa vir no altar e pedir a bomba do Espírito Santo para abastecer o seu tanque com azeite fresco. Porque andar sem azeite não dá. Você não consegue. Quem não tem um tanque abastecido não consegue visualizar essas expectativas. Não consegue. Você pode ter isso aqui na mente, você pode ler o texto racionalmente, mas não bate no seu coração. Aquela palavra que eu preguei aqui no dia 30 de dezembro, me marcou, lá no ginásio, sobre Jeremias. Não adianta nós termos esse tema aqui, mudando a mente, transformando a cidade na mente, tem que bater forte no coração. Você que acredita no arrebatamento da igreja, você que acredita que Jesus Cristo vai vir, você precisa ter azeite de sobra. Você precisa estar com o seu tanque muito bem abastecido. Senão você não vai conseguir entender certos sinais que vão acontecer. Você não pode ser relaxado nem imprudente com as coisas de Deus. Se você se lembra, em Mateus capítulo 26, Jesus vai para o Getsêmani orar. E Jesus chama os três dos seus discípulos mais íntimos, Pedro, Tiago e João, e diz para eles, vamos orar comigo. E ele se afasta um pouquinho dos discípulos, vai orar, quando ele volta, eles estão dormindo. Aí Jesus os acorda e fala, vocês precisam vigiar, vocês precisam orar, vocês precisam estar atentos. Por 3 vezes Jesus vem, os acorda, os chama e diz, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Querido, eu e você, eu que estou aqui no altar pregando hoje como um pastor, eu preciso vigiar, eu preciso estar atento, eu preciso estar orando, eu preciso estar vigilante para que eu não caia em tentação. Você da mesma maneira, eram 3 discípulos, 3 homens que participavam de grandes milagres, 3 homens que foram homens reconhecidos e são reconhecidos hoje como grandes homens de Deus, mas Jesus deu a palavra para eles, vigiai e orai. Vigia, querido, ore, fique vigilante, para de cochilar, para de dormir em certas coisas,
Para de fechar seus olhos para algumas coisas. Para de fechar, de dormir, fechar seus olhos e dormir para algumas coisas que estão acontecendo na sua vida. Não feche seus olhos para algumas coisas que já entraram na sua história. Não feche seus olhos para algumas coisas que estão acontecendo dentro da sua casa. Não feche seus olhos para algumas coisas que estão entrando no seu lar e você está dormindo, você está cochilando e você não está percebendo o que está acontecendo. Abre seus olhos, vista-se, revista-se da armadura de Deus, enche o seu tanque de azeite, porque dentro da sua casa você tem que vigiar e ver o que está acontecendo. Porque se você dormir, quando você ouvir o grito do noivo, pode ser tarde demais para a sua casa. Vigie e ore. Outra coisa é que esse texto me chama muita atenção, é que a comitiva, quem faz parte da comitiva grita: eis o noivo. Alguém grita: eis o noivo. Quando o noivo vinha, tinha uma comitiva com o noivo, eram os amigos do noivo. E um desses amigos do noivo vinha e dava um grito, ele ia à frente da comitiva e gritava: eis o noivo, olha, o noivo está chegando. Porque assim, naquela época, usava-se 10 virgens para conduzir, para usar essas lâmpadas, essas tipo umas lamparina, né? Colocava o azeite, colocava nas varas grandes, e elas iriam clareando, porque a maioria das vezes o casamento era à noite, então precisava clarear o caminho, 10 virgens clareando o caminho, para encontrar-se com o noivo, fazer o cortejo com a noiva e levar até o noivo. Mas alguém vinha na frente para alertar as noivas e gritar: eis o noivo, eis o noivo. Quem é amigo do noivo aqui, diga glória a Deus. Então você precisa gritar: eis o noivo. Para quem você vai gritar eis o noivo? Para quem você vai gritar eis o noivo? Nós estamos numa campanha, como nós oramos hoje e falamos. É a oportunidade nossa de gritar eis o noivo. Há pessoas que nós conhecemos que não sabem nada dessa coisa de volta de Jesus. Há pessoas do nosso lado que não entendem, que não compreendem o que é isso. Ele morreu, foi para a cruz, vai voltar vivo, vai voltar no céu. Como que é isso? Eu preciso que alguém me explique, eu preciso que alguém me faça entender isso, para que eu possa ter uma compreensão melhor. Então quem vai falar isso são os amigos do noivo. É você, sou eu que sou amigo do noivo, e vamos gritar: eis, o noivo está vindo. Nós vamos alertar as pessoas que conhecemos, nós vamos dizer a elas que há um noivo que vem pegar a noiva, e ele pode fazer parte da noiva, ele pode fazer parte da comitiva. Você e eu fomos chamados, estamos sendo chamados e convocados para dar esse grito aqui, para dar esse grito no nosso trabalho, para dar esse grito na nossa rua, no nosso condomínio. Hoje de manhã nós tivemos uma reunião de líderes aqui, e faltou muito líder, mas muito com força. Não sei o que aconteceu. Teve festa ontem em algum lugar? Teve casamento? Teve churrasco? Quantos irmãos fizeram churrasco ontem? Levanta a mão que nós queremos conversar com você. Porque eu acho que os nossos líderes caíram na farra ontem. E não veio, faltou muito líder. E nós estávamos falando justamente sobre isso. Nós estamos ministrando sobre isso, que nós precisamos de ideias, e surgiram várias ideias. Surgiu ideias da gente ir lá para o Dório Silva à noite, e dar lanche, e dar uma palavra, e levar um consolo, e dar um suco, e fazer qualquer coisa. Surgiu ideia de irmos aqui para esses UPAs, para ir para frente de hospitais, para ir para as praças, para irmos para os shoppings, no dia da célula mesmo. No dia da célula mesmo, dessa campanha, não tem uma casa, então vamos, não tem casa, então vamos fazer o seguinte: vamos juntar a célula aqui, e vamos lá para o Dório Silva, vamos lá para o UPA ali, ou vamos lá para o shopping, vamos ali evangelizar, e vamos dizer para as pessoas: aqui uma palavra de Deus para você, aqui uma palavra de Deus para você, e vamos fazer alguma coisa, mas nós temos que gritar: eis o noivo. É função minha, é função sua, como amigo do noivo. Se você é amigo do noivo, você vai ter essa função. Então, líder, você precisa nos procurar, você precisa ligar para cá, mandar um e-mail e perguntar: me fala isso aí, como é que é isso? Quem faz parte da comitiva deve gritar: eis o noivo. A quarta coisa, querido, que eu queria que você não se escandalizasse comigo, mas a volta de Jesus não vai ser uma surpresa. A volta de Jesus não será, melhor dizendo, a volta de Jesus não será uma novidade, mas será uma surpresa. Não vai ser novidade nenhuma quando Jesus voltar para você. Vai? Vai? Mas vai ser uma surpresa.
Nem toda surpresa é uma novidade. É assim? Você ganha um presente, maravilha. Quando você abre o presente, é o quê? Fala uma coisa que você não gosta aí. Hein? Quando você abre, achou que era uma novidade. Foi uma surpresa, mas não era novidade. A volta de Jesus não vai ser novidade, mas vai ser surpresa. Não tem hora, não tem momento. Certamente para mim e para você nunca será novidade. Se você observou o texto, as 10 virgens sabiam da vinda do noivo. Todas elas sabiam, todas elas tinham lâmpadas. Podemos até dizer que metade delas, das imprudências, até se prepararam parcialmente, como dissemos. Mas nenhuma dessas 5 levou azeite. Nenhuma dessas 5 estavam preparadas. Ir na célula, vir à igreja, é preparar-se parcialmente para encontrar-se com o noivo. É bom você vir, querido, mas isso é preparar-se parcialmente. Elas tinham todas 10 tinham a lâmpada. Lâmpada, nós podemos dizer que podemos fazer um comparativo com a palavra de Deus, como a Bíblia. Ter uma Bíblia é preparar-se apenas parcialmente para encontrar-se com Jesus. O Salmo 119, o Salmo da palavra, o Salmo de exaltação da palavra, ele diz no verso 105 que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Só que antes disso, o salmista, ele faz ele inicia nos ensinando algo sobre a palavra. Se você for lá no Salmo 119, verso 1 e verso 8, ele diz que feliz é aquele que anda, que guarda, que busca e que cumpre os decretos da palavra. Não basta ter uma lâmpada, essa lâmpada tem que ser acesa. Não basta ter uma lâmpada, tem que clarear. Não bastava as 10 terem a lâmpada para encontrarem-se com o noivo. As lâmpadas tinham que estar acesas. As lâmpadas tinham que estar clareando. Não basta ter uma Bíblia, tem que andar segundo o que ela diz. Tem que buscá-la, tem que guardar no coração, tem que andar, tem que cumprir os seus decretos. Senão não adianta. Só ter a lâmpada não adianta. A lâmpada das virgens seria para clarear o caminho, como nós falamos. Lâmpada, a palavra de Deus clareia o nosso caminho para encontrar com o noivo. Hoje, querido, você vê aqui na casa do noivo. Hoje nós vamos fazer um ato aqui, que é participar da ceia. A ceia está ali preparadinha e vai ser ministrada. E a ceia, ela representa o clímax, ela representa o auge, ela representa o pico do encontro do noivo com a sua noiva. Quando nós nos encontrarmos com Jesus lá no céu, o grande momento, além do que nós já passaremos como arrebatamento, como alguns poderão passar, se não morreu antes, mas o grande momento é quando nós formos participar da ceia. Mas para participar da ceia, você tem que participar da vida do noivo. Para participar da ceia, você tem que ter azeite, você tem que ter Jesus. A volta de Jesus é única. A volta de Jesus é única. Não vai ter mais segunda chance. Tem um rap do pregador Lu, acho que é do pregador Lu, ou do Apocalipse 16, que ele diz assim: na primeira vez ele sangrou por você, mas da segunda vez não vai ter para onde correr. A primeira vez Jesus sangrou por mim e por você, mas na segunda vez não tem para onde correr. Se você não estiver vigiando e preparado, você vai ficar. Se eu não estiver vigiando e preparado, se eu estiver dormindo, não é eu dormir do sono natural, não. É eu dormir despreparado espiritualmente, eu vou ficar. Mesmo que eu esteja pregando a palavra de Deus. Porque as virgens chegaram depois, às 5, e bateram na porta e disseram: Senhor, Senhor, abre a porta. Ele disse: não vos conheço. Não vos conheço. A volta de Jesus vai ser rápida, vai ser algo, quando acontecer vai ser rápido, quando acontecer vai ser um relâmpago, quando acontecer vai ser como um abrir e fechar dos olhos, como diz Tessalonicenses capítulo 4, no abrir e fechar dos olhos. Nessa noite, você está aqui, e quero te dizer, não há mais tempo. Você não sabe qual é o seu dia, eu não sei qual é o meu dia. Tem gente que fala muito isso, né? Eu ainda não estou preparado.
É melhor você vir como você está, do que Jesus voltar e você ficar. Queria convidar você para fechar os seus olhos. E convidar o Ministério de Louvor. E convidar o Ministério de Louvor para estar aqui. Vamos tocar uma canção. Eu quero pedir você nesta hora para fechar os seus olhos. Baixar sua cabeça. Eu quero orar por você, querido. A volta de Jesus não pode ser uma surpresa para você. E quero te dizer uma coisa. Que não é um apelo, mas é uma informação. Não é um apelo, é uma informação. A partir do momento que você estava aqui nesse culto, e você que já ouviu outras vezes, mas principalmente você que veio hoje, nunca mais na sua vida você vai poder dizer que nunca ouviu falar da volta de Jesus. Por isso eu quero afirmar para você que a volta de Jesus para você não vai ser novidade. Você já sabe. Ele vai voltar. Você que está nos assistindo pela internet, nunca você vai poder dizer, ninguém nunca me falou da volta de Jesus. Pois ele vai voltar, querido. Atos capítulo 1 diz que capítulo 2, quando ele subiu aos céus, os discípulos olharam aquilo que parecia coisa de David Copperfield, subindo assim, mas não era um truque ilusionista, era poder de Deus. Ele dizia assim, por que vocês estão olhando assustados? Da mesma maneira que eu estou indo, eu voltarei. Isso é para quem tem fé. E a Bíblia diz mais, quando ele foi, quem viu foi apenas alguns discípulos. E as Escrituras registram que quando ele vier dessa vez, todo olho verá, toda nação verá, todo povo verá. Eu não sei que internet vai ser essa. Eu não sei. Eu sei que eu acredito na palavra de Deus. E não vai ser novidade para você. Pode ser uma surpresa. Mas nessa noite Deus não quer que você seja surpreendido e esteja dormindo. Deus quer que você, no dia da volta de Jesus, você seja arrebatado, transladado, você seja arrancado dessa terra e encontrar com o seu Senhor nos ares e ter um corpo revestido de santidade e de incorruptibilidade. Nessa noite, Deus quer te dar essa informação e eu quero orar por você por isso. Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Senhor Deus, nós queremos colocar esta palavra simples, mas nós queremos guardá-la no nosso coração sobre esta parábola das 10 virgens. E nós queremos nesta noite pedir ao Senhor, abra o nosso coração e nosso entendimento para compreender que precisamos estar vigilantes, porque o Senhor voltará a qualquer momento. Essa voz do noivo, essa voz do amigo do noivo que diz, eis o noivo, é como se fosse o chofar, a trombeta, a última trombeta que vai tocar, anunciando que Jesus já voltou. Não haverá tempo, não haverá como ouvirmos o início da trombeta e declararmos Jesus como Senhor e Salvador. Não haverá tempo de encher as nossas vasilhas de azeite. Não haverá como adquirir o azeite quando a trombeta soar, quando o amigo gritar, eis o noivo. Por isso, Senhor, abre a nossa mente nesta noite, nosso coração. No nome de Jesus. Ainda de olhos fechados, cabeça baixa, eu quero perguntar para você. Quem está aqui nessa noite que precisa tomar uma decisão por Jesus? Quem está aqui nessa noite que precisa sair do lugar e tomar uma decisão para vir para Jesus, para não ter medo, para não ter mais temor nenhum quanto à volta dele? Quem está aqui nessa noite que gostaria de tomar uma decisão por Jesus? Levante a sua mão, aonde você estiver. Onde você está, levante a sua mão, porque nós não vamos poder insistir, porque temos ainda a ceia para ser ministrada. Se há alguém nessa noite que vai aceitar a Jesus, que quer vir para Cristo, que quer não ficar despreparado para a volta dele, levante a sua mão, aonde você está.
Aonde você estiver. Se não tem ninguém, eu não vou insistir hoje, eu não posso. Porque nós vamos participar do clímax da igreja. Você que está aqui hoje não vai poder participar. Eu quero convidar você para não sair do seu lugar, mas ficar aí e participar e orando a Deus para que Deus possa trabalhar com você nesta noite, no nome de Jesus. Pastor Luiz. Aleluia. A ceia do Senhor é um memorial que a igreja precisa acordar e ver isso como um tempo de graça de Deus na nossa vida. E agora você é convidado a participar dessa mesa. Você que é membro de qualquer igreja genuinamente evangélica, você pode participar deste banquete. Então agora não é a mesa da Igreja Evangélica Vida, não é a mesa de qualquer igreja de denominação aqui na terra, mas é a ceia do Senhor. E nós vamos consagrar esses elementos, convidar o pastor Ari para consagrar esses elementos. E logo após eu pedi por gentileza, todos aqueles que vieram prontos para participar da ceia, coloque-se de pé, para assim facilitar a distribuição dos elementos. Pastor Ari. Aleluia. Pai, obrigado, Senhor, por essa oportunidade que temos de compreender a Tua palavra. Quando Jesus disse que o pão representa o corpo dele que foi moído por nós, e que o fruto da vide representa o sangue dele derramado por nós, e que era para nós estarmos lembrando dele, lembrando do ato que ele assim fez por nós. E esta igreja neste momento está fazendo isso, vai fazer isso agora. Eu glorifico o Teu nome, porque continuamos relembrando, mas o grande momento que o Senhor fez por nós é de morrer por nós, mas o mais importante é que o Senhor ressurgiu, ressuscitou, e nós agora estamos vivendo esta graça, essa salvação que é de graça pelo sacrifício do Senhor. Nós abençoamos os elementos, o pão representando o corpo do Senhor, e o elemento do vinho, o elemento da uva, o suco como o sangue do Cordeiro, em o nome de Jesus. Enquanto você vai estar participando, nós vamos cantar uma canção. Se o Espírito Santo trabalhou no seu coração e você reconhece que precisa tomar uma decisão ao lado de Jesus, vem para cá e renda-se aos pés do Senhor, em nome de Jesus. Essa canção diz: este mundo jamais pode nos separar. Depois que você receber os elementos, você já pode participar. Você pode sentar e vai participando já. Este mundo jamais pode me separar dos valores celestiais que eu vou receber. Meu tesouro e esperança estão no meu novo lar. Sou herdeiro com Cristo, vou com Ele morar. Céu, lindo céu, céu, lindo céu. Há mansões celestiais, todas feitas por Deus. Céu, lindo céu, céu, lindo céu. Eu vou pro céu, lindo céu, com Cristo vou morar no lindo céu. Já estando além rio, minha luta findou. Eu não temo mais pecado,
pois Jesus me lavou. Oh, que glória na subida das alturas do céu. Contarei a linda história do Cordeiro de Deus. Canta, igreja. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, há mansões celestiais, todas feitas por Deus. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, eu vou pro céu, lindo céu, com Cristo vou morar no lindo céu. Manso e suave, Jesus convidando, chama por ti, por mim. Eis que Ele às portas te espera, velando, vela por ti e por mim. Vem já, vem já, alma cansada, vem já. Manso e suave, Jesus convidando, chama o pecador, vem. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, as mansões celestiais, todas feitas por Deus. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, eu vou pro céu, lindo céu, com Cristo vou morar no lindo céu. E nessa noite, o Senhor está te chamando para você tomar uma posição ao lado dele. Talvez você já ouviu tanto falar sobre o amor de Deus. Talvez você já até caminhou com Jesus alguma vez na sua vida. Você que está nos assistindo nesta hora, eu quero dizer para você que Deus está te dando essa chance de você reencontrar-se com Ele. Ele te espera de braços abertos. Você que está aqui nesta noite, eu quero dizer para você, há sempre uma oportunidade para você. O céu não foi preparado para pessoas perfeitas. O céu foi preparado para pessoas perdoadas. Então você pode ser alcançado por esta graça bendita do Senhor nessa noite. E se você quer tomar esta decisão ao lado do Senhor, se você quer entregar a sua vida para Cristo nesta hora, levante a sua mão onde você está. O Senhor quer mudar a sua história, porque hoje é o seu dia. Quero convidar a toda a igreja a cantar mais uma vez o coro, bem suave. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, há mansões celestiais, todas feitas por Deus. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, eu vou pro céu, lindo céu, com Cristo vou morar no lindo céu. Deus te abençoe, minha filha. Deus te abençoe. Céu, céu, lindo céu, meu celestial, todas feitas por Deus. Venha
coragem igual essa família. Sai do seu lugar, o Senhor está te chamando nesta hora. O Senhor está querendo mudar a sua vida, mudar a sua história, porque o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário foi para você, foi para mim. Com Cristo vou morar no lindo céu. Aleluia. Aplauda o Senhor, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus te abençoe, minha filha. Oh Deus, canta aí, céu lindo céu. Mais uma vez, joga aí, céu lindo céu. Oh, maravilha do céu. Oh, lindo céu, com Cristo vou morar no lindo céu. Mansões celestiais, sim, todas feitas por Deus. Céu, lindo céu, céu, lindo céu. Eu vou pro céu, lindo céu, com Cristo vou morar no lindo céu. Aleluia, aplauda o Senhor. Oh, glória ao teu nome, Jesus. Oh, bendito é o nome do Senhor para sempre. Deus te abençoe, meu filho. Oh, glória. A festa no céu. Eu vou dar um pulo. Oh, Deus bom. Esse Deus não é gente, não. Só mais uma vez. Céu, lindo céu, céu. De pé, igreja. Toda a igreja de pé e celebra o Senhor. Celestiais, todas feitas por Deus. Céu, lindo céu, céu, lindo céu. Eu vou pro céu. Lindo céu, com Cristo vou morar no lindo céu. Aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor mais forte. Recebe o Senhor. Recebe mesmo, Senhor, toda a glória. Recebe, Senhor, toda a honra. Recebe, Senhor, toda a adoração. Bendito é o teu nome, Senhor, para sempre. Exaltado é o nome do Senhor. Você que está aqui na frente, eu gostaria que vocês orassem comigo agora. Como me regozijo de saber que no céu tem festa quando a igreja celebra, quando existe pessoas que estão se entregando ao Senhor, porque isso está no coração de Deus. Vocês que estão aqui à frente, por gentileza, fechem os olhos e orem comigo agora. Diga assim: Senhor Deus, eu reconheço que somente o Senhor pode me dar a vida. O Senhor mandou Jesus para me dar a vida eterna. E nesta noite, o Senhor selou a minha vida. Diga: eu me entrego inteiramente nas mãos do Senhor. Usa-me para o teu louvor. Amém. Senhor, eu quero entregar em tuas mãos essas vidas que aqui estão. Peço que o Senhor venha, ó Deus, guardando, protegendo, sustentando nas tuas mãos. Segura, meu Deus, que mantenham-se firmes debaixo da tua onipotente mão. Eu quero entregar diante do Senhor, Pai. Opera de forma profunda. Guia-os, ó Deus, escreve seus nomes no livro da vida do Cordeiro. Eu oro também, ó Deus, por todos aqueles que estão assistindo, essas pessoas que estão, ó Deus amado, com enfermidades, ó Deus, que fizeram seus pedidos de oração. Eu quero pedir que o Senhor guarde cada um deles, protegendo debaixo da tua onipotente mão. Em nome do Senhor Jesus que eu te peço. Amém. Amém. Deus abençoe. Por gentileza, acompanhe os irmãos que estão com o colete vermelho, que eles vão dar algumas instruções para você. Amém.